Olá, meus amores, bom dia, turma do primeiro ano. Hoje, segunda-feira, Tia Carla, espero que estejam todos bem. Todos bem, né? Bem, todos bem, desculpa, gente. Estão preparados para a nossa aula de hoje? Que bom! Hoje, segunda-feira, hoje é matemática. Vamos estudar os assuntos medindo comprimentos, reconhecendo a grandeza que será medida, comparações e unidades de medidas não convencionais. A gente vai estudar um pouquinho desses assuntos, né, que nós já estudamos e que hoje estamos fazendo uma revisão, né? Não que seja revisão para a prova, não. Uma revisão daquilo que vocês já estudaram, que continua no livro do terceiro bimestre. Lembrando também que nós ainda não iniciamos com os nossos livros do quarto bimestre, tá legal? Medidas de comprimentos. As medidas de comprimentos são mecanismos de medição eficazes, uma vez que utilizam como recurso medidas convencionais, tais como milímetro, centímetro, metro, quilômetro. Elas foram criadas para mitigar a probabilidade de ocorrências de erros no momento em que era necessário mensurar as coisas. Mais na frente, né, a partir do terceiro ano, do segundo, terceiro, no segundo ano você já começa a estudar milímetro, centímetro, metro, quilômetro. A turma do primeiro ano, ele está no início, né, estudando apenas o início de medidas de comprimento, como o metro, que nós já estudamos, tá certo? E aqui, alguns materiais utilizados para fazer as medidas de comprimento, como a régua, a trena, né? A gente usa eles para medir, para fazer as medidas de comprimento. Instrumentos de medidas de comprimento: balança, trena, régua. Instrumentos para medir comprimento: régua, trena. Temos mais que, né, mais instrumentos para fazer, mais instrumentos utilizados para fazer as medidas de comprimento. Alguns vocês já conhecem, outros talvez vocês nunca nem viram, muito menos ouviram falar, mas vocês podem estar estudando em casa, fazendo pesquisas, tá bom? Quais as primeiras referências de medidas? Ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para pescas. Com isso, a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a usar partes do próprio corpo como referência de medida, como o comprimento do pé, a largura da mão ou a grossura do dedo, o palmo e a passada. Aqui vocês observam, né? A gente pode fazer, tirar medidas através do passo, né? O palmo aqui, a passada, né? Que é o passo, entre outros também. Aqui são as referências de medidas. Entendendo mais sobre medidas de comprimento. Entendo mais sobre medidas de comprimento. Medidas de comprimento. Nessa sala, vamos montar o nosso bazar. Por que o Senhor não usa a régua? A trena é mais comprida e por isso é melhor. Aqui ele mostrando a trena. Ele está medindo ou pesando Pedro? Ele está medindo, observa o tamanho, e pesando, porque ele está na balança. Essa balança ela é utilizada para tirar a medida da pessoa e o peso. Um pouco de história. História das unidades de comprimento. Antigamente, o homem usava o próprio corpo para obter
unidades de medida de comprimento: a polegada, o pé, o passo, o palmo e o cúbito. Por volta de 1790, essas unidades foram padronizadas. Surgiu então o metro como unidade fundamental para medir comprimentos, mas antigamente as pessoas usavam o seu próprio corpo para obter as medidas de comprimento, como o pé, a palma, aqui ó, o cúbito, que é essa parte aqui, né, do braço, o palmo, o passo, até a polegada, né, que é utilizada como polegar, eles utilizavam para tirar as medidas de comprimento. Medidas não convencionais. As medidas estão em grande parte das atividades do nosso dia a dia. Medir significa comparar uma grandeza com a outra, mas precisamos usar o mesmo instrumento. Nesta aula, utilizamos palavras como curto e comprido, maior e menor, grande e pequeno. Isso aconteceu porque usamos um padrão de medida usado não convencional. A gente vai colocar aqui um vídeo para vocês bem curtinho, não vai tomar muito tempo de vocês. Em seguida, vocês já começam, já vão realizar a atividade que está na agenda, tá bom? Vamos lá? Quito, você viu o trenzinho que eu ganhei? Me ajuda a montar? Mas será que vai dar certo? Essa coisa é tão grande e seu quarto não é dos mais organizados, né? Para de reclamar. É só tirar tudo daqui pra medir. Me ajuda aqui, vai. Sempre sobra pro Quito. Tá, eu ajudo. Tcharam, nada! Agora precisamos descobrir a largura e o comprimento do seu quarto. Afinal, foi para isso que tiramos toda aquela bagunça daqui. Aff, como reclama. Vamos logo a essas medições. Mas para isso é preciso conhecer as medidas de comprimento. Já tô preparado. Esta é a fita métrica de costura da minha mãe. Ela tem exatamente 1 metro. Você sabia que a palavra metro vem do grego metron, que significa aquele que mede? E que 1 metro é formado por 100 centímetros? Lógico que sei. E como toda medida de comprimento, o metro pode ser representado por um símbolo, que é esse aí, ó. Já para os centímetros, usa-se este outro símbolo. Aí sim! E já que você anda tão bom em medidas, me diga, se o metro é formado por centímetros, o que forma 1 centímetro? Dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. E os milímetros são abreviados assim. E com isso, podemos concluir que 1 metro é igual a 100 centímetros e também igual a 1000 milímetros. Agora ficou fácil. Vamos medir então? Mas com uma fita métrica de 1 metro vai dar muito trabalho. Pera aí que eu vou procurar uma trena. Trena? Isso mesmo, trena. Um instrumento que também é utilizado para medir. Ah, não. Esse é um metro de cortar tecido, usado em lojas do ramo. Não. Esta régua tem só 30 centímetros. Não dá. Esse também não, Cadu. É um metro articulado, usado em obras. Só tem 2 metros. Seu quarto é maior que isso. Até que enfim! Com uma trena de 5 metros, vai dar para medir o comprimento, a largura e até a altura do seu quarto, se você quiser. Tem 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Ufa! Acho que já tá bom. A altura não precisamos saber, né? Não, né? O trem é baixo. Então vamos montar. Vamos! Agora já sabemos que dá pra montar porque na caixa tá escrito que precisa de um espaço de 2 metros por 1 metro. Uhul! Adorei! Nem vou dormir hoje. Não vai mesmo? Cadê sua cama?
Xiii! E agora? Já sei! Como você já conhece as medidas de comprimento, pode me ajudar a encontrar outro espaço para montar minha cama. E para não esquecer tudo o que aprendemos hoje, treine com os jogos e atividades. Tchau! Até mais! Deu para entender, crianças? Então, vocês já podem começar a praticar aí na sua casa sobre medidas de comprimento. Você pode medir a mesa, você pode calcular as medidas da cadeira, do seu caderno, até você se conscientizar que realmente você já sabe, tá bom? Então, agora vocês vão resolver sua atividade no livro. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!